Nós estamos hoje começando mais um IPA TV, cenário novo, tudo organizado pela nossa Juliana Moraes. A gente depois vem com novidades, os nossos parceiros. A gente volta a gravar aqui na sede do jornal Ipanema, da Rádio Ipanema, do Sistema Ipanema de Comunicação. Para nossa alegria, né, estamos vivendo o mês de novembro e novembro há uma forte indicação, uma forte dedicação à prevenção do câncer de próstata. Se outubro é Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama, né? Agora as campanhas médicas, a sociedade volta a ter um olhar para o câncer de próstata, onde há uma série da questão do preconceito do toque retal. E o nosso convidado hoje é o Dr. Fernando Russo, urologista, e que também neste mês de novembro tem uma especial dedicação e um trabalho de comunicação em relação a este importante tema, né? Que é a prevenção do câncer de próstata. Prazer recebê-lo e vivemos agora o Novembro Azul. Obrigado, Kiko. Exatamente, o Novembro Azul, que começou de uma maneira muito forte esse ano, surpreendente para a gente, né? O Outubro Rosa, o começo do Outubro Rosa foi numa maratona de Nova York, que acontece em outubro de 1990, onde algumas pacientes, familiares que tiveram caso de câncer de próstata resolveram correr uma maratona para mostrar do câncer de mama, né? E a coisa foi aumentando, principalmente pela importância dos esportes nos Estados Unidos, e quando você teve aderência, principalmente da futebol americano, depois do basquete, que passaram a todos usarem as faixas. Isso, daí essa campanha de conscientização foi se alastrando não só para os Estados Unidos, como no mundo inteiro. E em relação ao Novembro Azul, que são dos homens que a gente propriamente está falando agora durante todo esse mês, começou bem devagar, né? Começou em 2004 na Austrália, baseado no próprio Novembro Azul, e o homem está sempre atrás da mulher, né? Então, na sequência, até para você realmente conseguir chamar a atenção, para falar não só da próstata, para falar também das outras patologias. Da saúde do homem. Isso, da saúde do homem em geral. O dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, né? Então tem tudo a ver, está tudo interligado. O dia 17, provavelmente, eu tentei levantar esse dado e ninguém consegue responder ao certo por que dia 17. Pode ser que seja um dos grandes expoentes do Rotary, um rotariano dos Estados Unidos, faleceu de câncer de próstata no dia 17. Então essa parece aí ser a explicação mais provável do seu dia 17, né? Mas o novembro, em geral, é para falar de toda a saúde masculina, e em especial a prevenção do câncer de próstata. Obviamente que a sua área é urologia, mas o homem faz prevenção ou ele só procura o médico, e aí em todas as especialidades, o senhor enquanto médico pode talvez nos ajudar? Ele faz prevenção, ele aumenta, a sociedade masculina está aumentando a prevenção, ou ela ainda corre atrás do prejuízo? Se você for falar no geral, ela corre atrás do prejuízo, né? Até por uma questão cultural mesmo, né? O homem, ele se preocupa em ir ao médico quando ele está doente, né? Ele não tem esse hábito de procurar ao médico sem estar sentindo nada, que é o mais correto, né? Se você pega a cultura dos países europeus e dos países mais desenvolvidos, a cultura da prevenção, de você estar indo ao médico antes de estar sentindo alguma coisa, obviamente é o mais racional e o mais inteligente, porque faz parte da atitude preventiva. Eu recebo esta semana no IPA TV o médico urologista Dr. Fernando Russo, e nós estamos falando especialmente sobre o tema a prevenção do câncer de próstata, que é algo que se fala no mundo todo neste mês de novembro. Dr. Fernando, o senhor dá uma entrevista ao Ipanema esta semana que passou, aliás, ficou uma capa maravilhosa. A gente teve aqui novembro, o mês dedicado à saúde do homem, né? Olha, uma gravata, a produção aqui da equipe do Jornal Ipanema, realmente ficou muito bom o conteúdo da nossa Alana Damasceno. E o senhor foi muito feliz, aliás, as pessoas passam todo um verniz quando vai se falar no tema, embora haja um certo preconceito, e aí o senhor fala, olha, não é agradável dizer para o homem, não é agradável o toque retal, não é, mas ele é necessário, além do exame de sangue, para a detecção precoce do câncer de próstata. Como é que o senhor sente este momento, a situação do homem em relação a este exame e a esta prevenção? É verdade, né? O impeditivo, né, ou os fatores que fazem com que o homem postergue a sua ida ao médico é justamente o exame físico, né, o preconceito.
Porque é claro que mexe com masculinidade, Claro. mexe com fatores em relação à sociedade, né? E é um exame totalmente fácil, indolor e super rápido, né? Mas o conteúdo... E absolutamente profissional. Exatamente. O principal problema da prevenção, sem dúvida nenhuma, é esse, né? Porque quando a gente fala em prevenção, a gente está falando de você ir antes de estar doente. Né? Como é que eu vou falar? Olha, você vai fazer um exame físico, que é um toque retal, que tem todo aquele estigma, e eu não estou sentindo nada. Né? Então, mudar isso. Eu acho que aqui em Sorocaba a gente conseguiu mudar. Está conseguindo mudar. Está conseguindo mudar, a gente já tem evidência. A própria sociedade, né? Vocês são meio de comunicação, são a nossa grande... Está todo mundo unido na causa. Todo mundo unido, mas se você percebe, você vai ao shopping, você vê lojas, você vê as escolas. Com selo, né? com esta... Exatamente, a gente está conversando com colegas de outras cidades, em outras cidades não existe essa mobilização. Mas vai começar, né? Mas vai começar, então isso faz parte de uma sociedade que está se mobilizando e parabéns para a gente nesse sentido. Né? Doutor Fernando, algo importante da gente dizer, né? Quer dizer, eu não fui fazer o exame, mas a próstata, normalmente, ela tem um crescimento de acordo com a idade. Isso. Qual é a idade certa, adequada para se fazer o exame? Para quem tem histórico familiar, para quem não tem histórico familiar? A gente tem algum sintoma, por exemplo, com o crescimento da próstata, urinar muito à noite, dificuldade de urinar. Esses podem ser sinais que podem nos alertar antes da data de se fazer o exame, da data recomendada de se fazer o exame? É que a próstata era quase que uma coisa desconhecida por boa parte dos brasileiros, né? Não no brasileiros, no mundo inteiro. Se você pegar o início da década de 80, onde a estimativa de vida do brasileiro não chegava a 60 anos, né? Às vezes não dava tempo do paciente ter problema de próstata, porque a próstata ela cresce, ela nunca para de crescer. Ela começa a crescer desde que a gente é nenenzinho e vai crescendo progressivamente. Pela exposição com a testosterona. Isso, pela exposição com a testosterona. E a partir dos 40, 45 e 50 anos, aí não tem jeito, você vai ter algum grau de sintoma do próprio crescimento benigno, independente de ser câncer ou não. Perfeito. Porque a próstata é a saída da bexiga. Né? É a primeira 1/4 da uretra masculina que a gente divide em 4, é a própria próstata. Então, se você tem um aumento, seja por volume, seja rigidez, você vai ter sintomas e transtornos urinários e que crescem com cada ano que o homem ganha. Né? Agora, o câncer de próstata, o grande problema do câncer de próstata é que ele é uma célulazinha tumoral que sai longe da uretra. Né? Você imagina uma laranja, e bem no meio da laranja é a uretra, certo? Então, quando você tem um crescimento benigno, todo um desarranjo acontece. Só que uma célula tumoral não cresce assim, normalmente ela cresce bem ali da periferia, né? Então ela não dá sintoma nenhum. Ela é traiçoeira. Isso, até ela chegar na uretra, que seria um câncer dando um sintoma, ele já multiplicou em muito e provavelmente já até deu metástase, né? Ou seja, ela saiu dali, desencapsulou daquela região e atingiu outros órgãos e principalmente são os ossos, o órgão-alvo preferido na metástase. Idade para se começar a fazer a prevenção para quem tem histórico familiar e para quem não tem, qual seria? 45 para quem tem prevenção, histórico de primeiro grau e 50 para todo mundo. Agora, qualquer sintoma nesse sentido, de micção, de dificuldade de urinar, deve ser observado. Deve ser observado. O homem deve ter, por via de regra, deve começar a procurar médico, cardiologista, clínico, ou seja, que foi a partir dos 40. Colocou uma questão importante. Por que as pessoas procuram um cardiologista e não procuram o dermatologista, não procuram o urologista, o nefro, para cuidar dos néfrons dos rins? Por que as pessoas priorizam o coração? Eu acho que se nós tivéssemos, né, uma cultura de clínico geral, seria o clínico geral que teria uma abordagem globalizada de toda essa saúde como um todo. Mas o cardiologista a gente fala porque o homem morre mais de doenças do aparelho cardiovascular. Né? Então, hipertensão arterial, sobrepeso, sedentarismo, tudo isso afeta principalmente o coração, que é o fator de risco para você ter um infarto. E a outra coisa também é o AVC, né? Teoricamente o derrame. Né? Então, cuidar da saúde cardiovascular é fundamental para a longa vida. Doutor Fernando, nós estamos conversando sobre o Novembro
azul, né, falando do câncer de próstata, aumento da próstata, ela existe alguma relação com idade e o aumento da próstata e disfunção erétil relativa, total? Como é que isso caminha nessa, mais um tabu, né, da urologia e de tanto interesse para o homem, para a masculinidade? Não, ela tem total interesse, total relação sim. 25 a 30% dos pacientes que têm uma hiperplasia prostática benigna, seja assintomático ou não, vão ter algum grau de disfunção erétil, isso é fato, né? A idade e o desenvolvimento da hiperplasia prostática benigna são fatores de risco para o aparecimento das disfunções eréteis, né? Elas poderiam estar aliadas, além desta, do aumento da próstata, com pressão alta, com colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, tudo isso está envolto neste tema importante para o homem. E aí eu pergunto, o Cialis, estou falando os nomes comerciais, não estou falando os nomes Tadalafil, não vou entrar nesta questão da farmacologia, mas para facilitar, né? Temos Viagra, Cialis e outros remédios para a disfunção erétil e até o uso de implante de implantes de próteses penianas. Como é que esse tema anda no Brasil? Como que o uso dessas medicações tem acontecido em relação a esses fatores? O uso dessas medicações, elas perdem para poucos remédios, remédios usados, né? Tirando dor de cabeça, coração, colesterol. Ele é muito utilizado e hoje a gente já tem uma segurança muito grande dessas medicações que são os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, né? Não tem cabimento ficar falando um nome desse tamanho, né? Mas eles têm efeitos benéficos praticamente só. Hoje, a segurança que a gente tem dessas medicações são seguranças reais de uso seguro, com restrição única e exclusivamente para pacientes com doença sabidamente de artéria coronária, porque são vasodilatadores periféricos. Então, quem toma um vasodilatador coronariano já tem um vasodilatador. Se você aumenta um outro vasodilatador que é potente, como o vasodilatador periférico, que são essas drogas, você pode ter até uma diminuição do fluxo da coronária e na atividade física, que é a hora que você precisa do seu coração bombando forte para a área periférica e falta no coração. Isso, falta no coração, é por isso que a pessoa infarta. Mas tem essa indicação muito precisa. E também tem uma indicação nova, que hoje a gente está usando, que ela é benéfica também para o funcionamento da bexiga e do relaxamento da bexiga e da próstata, ou seja, então... Ela faz bem. Viu como tem a ver? Então, a sua pergunta está relacionada com isso. Está relacionada com isso, porque a disfunção erétil, ela tem a ver com a próstata, tem a ver com a bexiga, e as medicações que agem na disfunção erétil também agem positivamente na bexiga e próstata. O uso constante dessas medicações de maneira adequada, com orientação médica, ela não cria problemas, ela só traz benefícios? Você disse tudo. O uso com acompanhamento médico pode ser constante e só traz benefícios, sim, né? O que você não pode fazer é o uso inadvertido, o uso recreativo, uma vez ou outra, você tomar uma medicação para um desempenho melhor por algum motivo, não tem problema nenhum. O que você não pode é fazer a banalização do uso disso, porque senão você vai estar trazendo transtornos psicogênicos que depois é difícil de corrigir. Essas medicações não causam dependência física, né? Então, mas psicológica. Isso, psicológico. Por isso que tem muitos jovens hoje nos consultórios com problemas especialmente de ordem psicológica fazendo uso desse tipo de medicação. Sim, hoje essa geração Facebook que a gente chama, né, gerações das redes sociais, tudo ao mesmo tempo, agora, imediatamente, né? Parece que tudo resolve com um clique. E se você falar, eu tive algum problema, eu vou tomar um remédio, e daí você passa a ficar dependendo do remédio e você não vai no problema, que são relações pessoais, relações de segurança junto à sociedade, de posicionamento, né? Então é complicado você ficar fazendo uso dessa medicação sem acompanhamento médico. Sim. Doutor Fernando, existem algumas questões que são muito tabu, né? A gente vê hoje na internet sobre aumento peniano, né? Sobre espessura, colocando metacrilato ou aumento. Existe isso? Qual é o perigo, o risco dessas cirurgias? Se elas são experimentais, se a sociedade brasileira ou internacional de urologia reconhecem esses procedimentos? E qual é os riscos e os cuidados que a sociedade deve ter em relação a este tema que incomoda muito o homem, que é o símbolo fálico, o tamanho do pênis?
Eu vou agradecer você por fazer essa pergunta. Se a gente está aí agora, todo mundo está acompanhando o caso de uma falsa biomédica ou de uma pessoa que saiu aplicando um suposto hidrogel para aumentar o bumbum das mulheres, né? E houve óbito. Muito bem. O aumento peniano está mais ou menos nessa linha, Kiko. Né? Você não Cientificamente não há nada. Existe um trabalho na USP, na Faculdade de Medicina da USP, tentando seguir o raciocínio da mesma forma que quando você tem uma fratura óssea, você coloca prolongadores para estimular as células ósseas a recompor e você ter uma regeneração. Quase um tutor, né? Exatamente. Cientificamente, o que existe era alguma coisa nesse sentido, mas as pesquisas ainda não alcançaram. Não tem quantidade coisa, nem reprodutibilidade. Justamente. Então, tudo que você injeta lá, você não sabe para onde vai. Exatamente. Você vê na internet, você vê clínicas famosas, principalmente na capital, na nossa capital aqui, que vendem sonhos e o pesadelo é a gente que tem que tratar. Até amputação. Até amputação. Mas você pode chegar a casos disso, deformidades irreversíveis. Né? Agora, nos casos mais extremos, né, você pode ter necrose e daí você tem que rodar retalhos, cirurgias plásticas para você reconstruir alguma coisa que está deteriorado. Né? Então, assim, existe? Não existe. Não existe. Não existe. Qualquer outra coisa que se faça em relação ao aumento do pênis, aumento da haste peniana, é uma aventura. É uma aventura com consequências graves na maioria das vezes. Inconsequentes. Doutor Fernando, a pergunta clássica que eu faço ao terminar o programa. O senhor vai demorar muito, porque o senhor é jovem, vai chegar na frente. Senhor e Deus, o que o senhor vai falar para ele? Muito obrigado, né, por poder participar desse mundo, poder fazer a diferença em alguns aspectos. Agradecer pela minha mulher, pelas minhas filhas, que só me dão alegria. Muito bem. Só agradecer. Nós tivemos a participação do Dr. Fernando Russo, que é urologista, falamos do Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata e outros temas importantes, de uma maneira muito clara, muito direta, muito transparente, de maneira científica, né, esclarecedora, do Dr. Fernando Russo aqui no nosso IPA TV. Hoje inauguramos esse estúdio novo aqui no Sistema Ipanema de Comunicação. Quero cumprimentar a Juliana Moraes e a toda a equipe que colaborou muito para que a gente tivesse esse novo espaço, né? E essa produção também da Ouro Filmes, enfim, a toda a equipe brilhante que está levando ao ar o nosso IPA TV pela TVR Canal 23 na NET Sorocaba e também pelo Canal 10 na TV Votorantim Supermídia aqui na querida cidade de Votorantim. A todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.